Olá pessoal, tudo bem? Essa nossa próxima aula vai ser sobre o sistema nervoso. Quando a gente fala sobre o sistema nervoso, logo a gente já imagina o quê? O nosso cérebro, né? Só que o sistema nervoso ele não se resume apenas ao nosso cérebro. O nosso sistema nervoso ele está instalado no nosso corpo, em todo o nosso organismo, em todo o nosso corpo, a gente tem ação do sistema nervoso, né? Existe a sua extensão no nosso corpo. Então, inicialmente, nós temos o neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso, tá? Existe uma outra célula, antes da gente comentar sobre o neurônio, que é chamada de células da glia. Células da glia. São células que dão sustentação para o meu neurônio, né? Além de fornecer nutrição para esse neurônio, que é, digamos, a célula principal do nosso sistema nervoso. O neurônio, então, por sua vez, esse que a gente vê aqui na imagem da direita, tá? Ele é uma célula em que ele possui essas seguintes estruturas, tá? Mais no centro a gente tem o corpo celular do neurônio, mais aqui circulado, como se fosse um círculo mesmo, é o núcleo dessa célula, tá? E depois a gente tem essas garras saindo do corpo celular, do corpo do neurônio, que se chama dendritos. E essas garrinhas, elas servem para se ligar em outro neurônio, em outra célula do sistema nervoso, né? E essa ligação entre um neurônio e outro, a gente chama de sinapse, tá? Ou sinapse neural. Vou colocar aqui para vocês. Sinapse é a ligação entre um neurônio e outro. Mais abaixo, saindo aqui também do corpo do neurônio, né, do corpo celular, nós temos uma outra extensão que parece com o dendrito, só que é uma extensão um pouco maior, que é chamada de axônio, tá? Além disso, no axônio, a gente tem envolvendo esse axônio como se fosse uma capa, e essa capa se chama bainha de mielina. E é essa capa que permite que as informações, por exemplo, saindo do meu cérebro até chegando na minha mão, consiga ser transportada essas informações, tá? Através dessa capa da bainha de mielina. Ou seja, olhando aqui as principais funções dos neurônios, a gente tem receber, processar e enviar informações. E como que acontece? Por exemplo, eu vou pegar o meu celular, tá? E eu quero levantar o meu celular. O que que acontece? Quando eu toco no meu celular, né, eu tenho contato com esse celular, existem neurônios, até mesmo na palma da minha mão, em que sente esse celular, quando eu toquei no meu celular. Esses neurônios, eles vão levar essas informações até o meu cérebro, onde vai ser processada essa informação que eu toquei no meu celular, e o meu cérebro ele vai escolher uma resposta e enviar através de outros neurônios até ali a minha mão, fazendo com que eu levante o meu celular. Ou seja, eu tive a ação de neurônios que receberam essas informações e a ação de neurônios que levaram uma resposta, né, saindo do meu cérebro até a minha mão. E para isso existem, né, de uma maneira mais resumida, dois tipos de neurônios que participaram nessa ação, que são quais? Neurônios aferentes e neurônios eferentes. Então vamos lá. Só colocar mais para baixo para vocês. Então vamos lá, como que eles agem? Quando eu toquei no meu celular, né, que eu senti o meu celular, quem teve essa interpretação que eu toquei no meu celular foram os meus neurônios aferentes, tá? Que levaram essa informação para o meu cérebro. Lá no meu cérebro foi escolhida uma resposta, né, porque eu estava fazendo, e foi levada essa resposta, que no caso seria erguer, né, o ato de eu erguer meu celular até a minha mão, né? E essa resposta foi levada pelos meus neurônios eferentes. Ou seja, quem levou a informação que eu toquei no meu celular para o meu cérebro foram os neurônios
aferentes. E quem retornou com a resposta foram os neurônios eferentes. Ou seja, esses neurônios são vias de transmissão da informação, né, entre o meu sistema nervoso. Nesse próximo slide, a gente vai observar, mais uma vez, as estruturas dos neurônios, tá? De uma maneira um pouco melhor, um pouco mais desenhada. Então, olha só. Aqui nós temos o corpo do neurônio, nós temos mais o centro núcleo do neurônio, nós temos os dendritos aqui saindo do corpo do neurônio e nós temos o axônio, que é essa extensão maior, tá? E todas nessas garrinhas, elas fazem ligação com outro neurônio que se chama sinapse. No meu axônio eu vou ter a bainha de mielina, ela é representada aqui como se fosse gomos, tá? E como que acontece a transmissão do sinal? A transmissão do sinal, ela acontece em formas de salto, que a gente chama, tá? Ou seja, nós vamos ter a informação, né? A informação que eu peguei no meu celular, a informação que eu quero levantar no meu celular, né? Essa informação que percorreu os meus neurônios, elas percorrem através de saltos. Então, olha só, elas vão saltar na bainha de mielina em cima desses gomos, tá? Por esses gominhos da bainha de mielina. E isso só acontece por conta de algumas íons, né, que a gente chama, que possuem cargas elétricas e que estão espalhadas fora e dentro do meu neurônio. O que são íons? Íons são como se fossem partículas menores, provenientes de moléculas, por exemplo, que possuem cargas elétricas. Então, olha só. Observando o meu neurônio, a membrana celular do meu neurônio, né? Que toda célula a gente tem a membrana celular que envolve a minha célula. Essa membrana ela vai delimitar meio intracelular e meio extracelular. No meu meio intracelular, eu vou ter a presença de neurônios orgânicos com cargas negativas e também íons de potássio, que é representado pelo K+. No meio extracelular, fora do neurônio, nós vamos ter o que predomina o sódio, o Na+, e também o cloro, que é representado por Cl-, né? Ou seja, são íons, são partículas que possuem cargas elétricas que estão espalhadas dentro e fora do meu neurônio. Esse movimento, né, essa distribuição de íons fora e dentro é o que proporciona esses saltos de informações. É eles que permitem que a informação salte aqui no meu axônio, ó, na minha bainha de mielina. Tá? Além disso, né, vendo que, já observando as células, sabendo das células do sistema nervoso, como eu comentei inicialmente que o sistema nervoso é distribuído por todo o nosso corpo, ele possui divisões, tá? Entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Logo, o que acontece? O meu sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal, que a gente vai ver detalhado ali para frente. E o sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. Para ficar mais fácil para vocês, olhando ali o sistema nervoso periférico, quando eu falo de sistema nervoso periférico somático, eu tenho que pensar em quê? Em ações voluntárias. O que seria essas ações voluntárias? As ações voluntárias é, por exemplo, eu segurar o meu celular e levantar o meu celular. Ou seja, eu estou fazendo um movimento. Meu cérebro, o meu sistema nervoso quis fazer esse movimento, tá? E isso está ligado ao meu sistema nervoso periférico somático, realizando o meu movimento voluntário. Eu pensei para realizar um movimento. Quando eu falo de sistema nervoso periférico
Autônomo. Olha só, o próprio nome já diz, alguém que é autônomo. Ele tem as ações involuntárias, tá? A gente não pensa para realizar. Por exemplo, os movimentos que realizo no meu estômago, no meu intestino, né? Quando eu tenho lá na aula de sistema digestório, de peristaltismo. Isso, esse movimento é realizado involuntariamente, é realizado pelo meu sistema nervoso periférico autônomo. E esse sistema nervoso periférico autônomo, ele tem ação simpático, que a gente fala, e parasimpático, tá? Ou seja, o simpático geralmente é o que produz o movimento e o parasimpático é o que freia o movimento, tá? Então, quem inicia o movimento é o sistema nervoso simpático e quem pausa esse movimento, barra esse movimento, é o parasimpático, tá? Então, resumindo para vocês, a gente tem o sistema nervoso dividido em central e periférico, tá? Em relação ao meu periférico, eu tenho o somático e o autônomo. Somático relacionado a quê? Ações voluntárias, eu penso para fazer. E o autônomo, involuntárias, eu não penso para fazer, ok? Agora, em relação ao meu sistema nervoso central, a gente vai detalhar um pouquinho mais. O sistema nervoso central, então, ele vai se dividir em encéfalo e medula, que a gente viu ali anteriormente. A medula, agora em relação à medula espinhal, é a medula que fica entre os meus canais vertebrais. E ela sai ali desde o meu início da coluna, tá? E ela vai até mais ou menos a altura das vértebras L1, L2, L3, mais ou menos por ali. Então, é como se ela fosse uma cauda saindo lá do meu cérebro, indo por toda a minha coluna até mais ou menos L2, L3. Essa é a medula, tá? E o encéfalo, ele é dividido em cérebro, que ele indica a região do telencéfalo e diencéfalo, que a gente chama. Então, olha só, cerebelo, telencéfalo aqui em laranja e diencéfalo em verde. Tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E por último, cerebelo, que é como se fosse um cérebro menorzinho ali atrás, tá? Na região posterior, dentro da minha caixa craniana, tá? Então, essa é a divisão do nosso encéfalo, tá? Então, o nosso encéfalo não é só cérebro, mas tem mais, mais partes, né? Mais estruturas compondo o nosso encéfalo. E cada estrutura tem a sua função. Além disso, o nosso sistema nervoso central, ele existem o que nós chamamos de substâncias, né, que recebem ali a sua coloração. Substância cinzenta e substância branca. Por quê? Essas substâncias, nessa divisão, diz respeito que existem partes em maior número de neurônios naquela região que em outra. Como assim? Olha só, na nossa substância cinzenta, nós vamos encontrar muito mais corpos de neurônio, aquela estrutura um pouco maior ali que a gente viu no início do slide, tá? Os corpos dos neurônios, na substância cinzenta. E na substância branca, a gente vai encontrar mais a extensão do neurônio, que seria os dendritos e os axônios, ok? Além disso, tá, o nosso sistema nervoso central, ele possui lobos, que como se fossem repartições ali, né, no meu encéfalo, por exemplo, no meu cérebro, que tem funções específicas, tá? Então, esses lobos são divididos em lobo frontal, parietal, occipital e temporal, sendo que cada uma dessas regiões possui funções diferentes, que a gente consegue ver descrito aqui nesse slide. Olha só, no frontal a gente tem o planejamento consciente, que a gente chama, e o controle motor. É ali que a gente toma decisões, que a gente pensa para tomar decisões. E o lobo frontal é uma região que ela isso por curiosidade para vocês, é inibida, por exemplo, quando a gente ingere muito álcool.
né? E a gente faz alguma coisa, a gente fala, nossa, fiz alguma coisa sem pensar. Por quê? Porque o álcool inibiu a região frontal, então a gente não pensou para realizar aquela determinada situação, determinada ação. Depois a gente tem o lobo temporal, que é responsável pela memória e pela nossa audição. Temos o parietal, responsável pelos sentidos corporais e espacial, né, o nosso corpo no espaço. E por último, o occipital, que é responsável pela nossa ação visual, tá? Além disso, né, por último agora, em relação a esses lobos, nós ainda temos partes menores que ficam responsáveis ainda mais por algumas funções. Vou citar algum exemplo. Então, lá atrás, na região posterior, lá onde a gente tem o lobo occipital, a gente tem uma região que é responsável pela nossa visão, tá? Um pouco mais adentro aqui, nós vamos ter uma região responsável pela audição, região auditiva. Um pouco mais acima, região responsável pela motora que a gente chama, ou seja, realização de movimentos. Isso aqui é só para vocês terem ideia que o nosso cérebro ele não é uma máquina, digamos assim, que age de uma forma desorganizada, mas ela tem uma grande organização e que cada parte dele tem uma função específica. Quando a gente fala, quando a gente sente cheiro, quando a gente vê, né, consegue enxergar ou ouvir, existe uma área específica do nosso cérebro que está agindo, que está realizando o seu trabalho para que a gente consiga fazer essas ações, né? A gente consiga sentir o cheiro e ver, entre as outras. Joia?